Meu nome é Gilmar Gonçalves da Silva, nasci em Cuiabá, meu pai é oriundo de Livramento, minha mãe de Mimoso. Desde 5 anos moramos em Várzea Grande e como eu não tinha irmão assim, a gente começa a ficar adolescente e começa a ter muito atrito na escola, o pessoal querendo defender seus territórios, a gente de repente eu era ruim de briga, não sabia brigar, apanhava todo dia na rua, jogando bola. E aí um colega meu na escola me chamou para fazer aula de capoeira. Comecei a praticar e o meu mestre de capoeira, chamava Lídio. Aí um belo dia eu fui na casa dele, conversar com ele sobre capoeira e aí ele não estava na casa dele, a segunda mãe dele estava no vizinho. E aí eu fui lá na casa do vizinho, e aí esse vizinho, ele fazia entalhe em madeira. Ele estava fazendo uma porta entalhada lá, um pavão, cama entalhada, que ele fazia para marcenaria. Naquela época usava muito móveis entalhados. E aí eu apaixonei, porque eu já gostava de ver essas artes nas exposições. Aí eu falei, Orlando, você me ensina, cara? Não, eu não ensino não, isso aqui não tem como ensinar, mas eu vou ficar aqui olhando, Aí eu fui e comprei o esformão, Então a gente tem um esformão reto e formão goivo. E tem alguns formão que a gente que tem que fazer, pegar o reto e fazer ele meio com a curvatura para poder fazer arredondar a madeira. Aí eu fui, comprei todos os formão e levei para ele. Falei, Orlando, você ajuda eu a fazer esse formão? Ah, não tem tempo para fazer isso não. Aí eu falei, mas como que faz? Aí eu fui numa mecânica que tinha esmeril, ajeitei os formão. Aí eu continuei indo na casa dele, levei os meus formão, porque ele não deixava mexer no formão dele, porque o formão é tudo melindroso, assim, se você deixar cair e perder o corte, E aí eu fiz, aí lá em casa minha mãe montou um bolicho lá e ela fez uma prateleira e nisso, para arrumar outra prateleira, cortou umas tábuas, ficou maior para caber no espaço lá, eu peguei um pedaço daquela tábua e levei lá para Orlando. E desenhei, eu gostava até de desenhar também, eu desenhei uma cara de Cristo, um rosto de Cristo, em perfil e levei para ele. Falei, Orlando, deixa eu fazer, ajuda eu a fazer isso aqui. Não tem como ajudar, se vira aí. Aí eu comecei, eu olhava para a cara dele e ia fazendo a elevação do nariz, a boca e fui indo, foi tirando, até que ele falou assim, pô, Pezão, você tem jeito. E aí ele começou a me deixar fazer as coisas dele, porque tem alguns tipos de trabalho que você tem que tirar o fundo para poder começar a fazer, Então o fundo ele começava, eu deixava tirar. E aí então esse menino, esse Orlando, foi o que me apresentou a arte do entalhe, eu com 15 anos. E lá nessa região de Pazzi, morava um outro artista, um outro escultor chamado Aristão de Souza, ele é bem conhecido, Esse Aristão de Souza foi o que me apresentou as esculturas. O Orlando não fazia escultura, ele fazia só entalhe e madeira. E o Aristão, ele já fazia escultura também, ele fazia entalhe e escultura. Fazia cavalinho, fazia obras abstratas. Também fiz amizade com o Aristão para poder pegar algumas técnicas. Porque na minha concepção, não tem como ensinar a fazer escultura. Não tem como eu pegar e falar assim, vou ensinar o senhor a fazer escultura. Isso aí é uma coisa que já tem que estar com a pessoa, E aí foi, assim, eu comecei fazendo esse rosto de Cristo, aí uma primeira escultura que eu fiz foi uma negra socando pilão, que é uma escultura bem matogrossense, Mas estava assim, Era nas horas vagas, porque a gente tinha um restaurante, eu trabalhava no restaurante de garçom, meu pai era o cozinheiro, o restaurante foi desenvolvendo e na medida do possível eu ia fazendo. Mas nunca vivi de arte, nunca vivi de fazer entalhe madeira, não era uma profissão minha. Aí eu casei, Aí começa as necessidades da família, Vem filho e o restaurante já não estava 100%, já estava com as pernas meio quebradas. Aí eu comecei a fazer entalhe com marcenaria. Foi um período de 1 ano que eu comecei a ganhar dinheiro, viver do entalhe madeira. Aí fazia cama, porta. Mas o homem era ruim para pagar e na época também você tinha que vender para poder me pagar, era difícil. E apareceu o concurso do Corpo de Bombeiros. Aí eu fiz o curso de Corpo de Bombeiro, passei pela janela do banheiro, vamos dizer assim, ou pela fechadura da porta, porque era 200 vagas e eu fiquei como 15 de suplente. Então tinha que desistir 15 para mim poder entrar no Corpo de Bombeiro. E aí, ajuda de Deus, eu entrei.
De 98 para cá eu estou nas fileiras da Corporação do Corpo de Bombeiro de Mato Grosso. Hoje eu sou primeiro sargento. E aí, como a gente estava no bombeiro, vira e mexe, a gente corta a árvore. E aí fica aquela árvore lá jogada, muitas vezes madeira muito... E tem em Várzea Grande e Cuiabá é mangueira. Só que a mangueira é uma madeira branca, não é uma madeira boa para fazer. De vez em quando aparecia uma madeira boa, tipo ipê, cumbaru, né? Angico, piqui. E aí eu comecei a ver uma possibilidade de usar essa madeira para não ser jogada fora, fazer, né, o uso dela. E aí foi onde eu comecei, né? Ficava louco para entrar uma ocorrência de queda de árvore para mim ir lá cortar para pegar um toco e levar para o quartel. E os comandantes na época começaram até a ficar meio zangados, porque era uma zoeira de motosserra lá no quartel, né? Tava lá todo mundo querendo ficar escutando televisão, tá eu lá com a zoeira de motosserra fazendo escultura. E aí minha mulher, fiscal de tributos de lá da Prefeitura de Sorriso, aí ela pediu afastamento e eu falei assim, vou botar uma lojinha para ela não ficar sem o que fazer, né? Pelo menos para ela ter um servicinho, né? E nas minhas horas vagas de bombeiro eu vou fazendo as peças e a gente botou essa lojinha aqui. E aí estamos indo, estamos levando a loja aí com essas peças aí. Eu tô assim, ainda estou aprendendo, porque eu acho que a arte das esculturas não tem como você falar, tô pronto, né? Cada hora você pega uma madeira, você tem que tentar trabalhar com a madeira, porque a madeira que comanda você. Esse dia eu fui fazer uma peça ali, um cara pediu para mim fazer um santo, São Mateus, e eu cortei a madeira errada, então as veias da madeira estavam tudo de frente com o rosto, aí não conseguia fazer o rosto da... Aí para mim não perder, porque eu acho ruim perder a peça, eu não gosto. Começa uma coisa, eu faço de tudo para não perder. Vou pegar essa tora aqui, vou fazer um jacaré. Vamos começar um jacaré. O problema meu é madeira, que a gente, como eu sou do bombeiro e sei, a gente não sai cortando madeira, é errado. Mas como aqui em Chapado, o pessoal já me conhece, que eu sou bombeiro, sempre vem aqui e fala, ó, tem como você cortar uma árvore lá em casa, que está em cima da casa, aqui não tem bombeiro, em Chapado de Guimarães não tem corpo de bombeiro. Aí o pessoal já me conhece, chama eu para ir cortar e eu fico com a madeira. Então, as madeiras que eu uso aqui são madeiras que eu corto na casa de pessoas que precisam que tire a árvore, né? E tem que ter pessoas que tenham técnica para cortar para não destruir a casa. E aí tá assim, estamos aprendendo a fazer escultura ainda. Agora no processo, cortei as pernas aqui, arrancar esses toquinhos da perna aqui, formão, ali você faz o arredondamento da perna. A gente pega e vai pro detalhe. Agora eu vou fazer do outro lado aqui, ó. Isso aqui são as escamas do jacaré. Começa a fazer, a gente risca, né? Põe ele meio inclinado assim, faz um esbocinho com lápis. O desenho na madeira. Aí agora só mais uns detalhinhos de fazer o narizinho dele também aqui, o nariz tem uma cava. É os detalhes que manda muito, né? Peça difícil de fazer é peça pequena. É muito detalhe para pouco espaço. Então os formão tem que ser formão pequeno e usa o formão meio gordo, semi-gordo. Aí vai das pessoas, né, se ele tem o talento ou não para desenvolver aquela arte. As fórmulas de química, de física, você segue, você consegue chegar no resultado. Né? Só que tem gente que se dá bem com a química, com a matemática, tem outros que não. E é igual aqui. Então, aí não vai pra frente. Né? Ele vê que é uma coisa que... Porque isso aqui é um serviço enjoadinho. Vai dar o dia inteiro de serviço só na lixa. A pessoa tem que gostar. Se ela não gostar, ela não vai. Então, essas aqui... é uma das minhas paixões. Eu gosto de mexer com madeira. Eu ainda quero passar essa arte para outras pessoas, né? E fazer um projeto aí para poder desenvolver com menor situação de risco. Então isso aqui é uma coisa que o cara pode aprender e ganhar dinheiro e levantar a autoestima dele, para evitar que ele saia daquela situação de risco. Porque uma peça dessa, ela depois de pronta, ela vai custar de R$800 a R$1.000. Né? Então assim, um cara, se ele for trabalhar, ele vai trabalhar um mês para poder ganhar esse dinheiro, muitas vezes. Então esse aqui, a gente faz em 3 dias. Então se ele conseguir fazer uma peça desse e em 3 dias ele vender por R$1.000, é uma coisa que você não vende toda hora. Né? Você não se vende toda hora. Mas é um produto que
Essa agrega um valor nele. É um pedaço de madeira que ia pro lixo, a turminha tacar fogo nele. E aí vira uma escultura. Eu sou mais a crítica do artista do que... É a minha empresária. Eu que falo o que tá errado nas peças, o que tem que consertar, a venda, colocar preço. Todos os artistas dizem que tem que ter um empresário, porque o artista mesmo não pode mexer com o dinheiro, ele não sabe, não, né? Então não sabe dar valor elas nas andam peças. muitas vezes pra mim, como eu faço, é um pedaço de pau. Então assim, é fácil fazer, pega um... Então assim, muitas vezes você não consegue agregar um valor nele. Então uma pessoa que está do lado de fora da gente, da produção, consegue enxergar um valor maior, né? E a gente Às vezes fica quer assim. dar de graça e